Lewis Hamilton é um dos pilotos mais adorados do circo da Fórmula 1 de uma forma geral. Não é à toa que hoje em dia ele é o piloto que tem mais campeonatos mundiais de pilotos. Entretanto, um novo companheiro de equipe vem justamente para bater o que ele já fez na Fórmula 1. George Russell é um dos grandes pilotos que vem para bater Lewis Hamilton já nesse ano de 2022. E isso segundo diversas personalidades importantíssimas da Fórmula 1. Para você saber tudo sobre isso, fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos. E uma das grandes novidades desse ano de 2022, além das mudanças do regulamento técnico da Fórmula 1, também é a dança de cadeiras dentro da categoria. Na verdade, George Russell acabou substituindo Valtteri Bottas na Mercedes. Com isso, Bottas foi rebaixado para a Alfa Romeo e acabou fazendo com que Antonio Giovinazzi saísse da Fórmula 1. Realmente uma grande troca de cadeiras dentro da categoria. Mas é justamente na equipe mais dominante dos últimos anos da Fórmula 1 que tudo vai acontecer nesse ano de 2022. Justamente porque George Russell, que será um novato na equipe alemã, vai sim tentar bater de frente com o Lewis Hamilton. A gente sabe, quando o piloto entra numa equipe de ponta, ele precisa provar já nas primeiras corridas que ele merece essa vaga especificamente. O próprio Hamilton fez isso lá na McLaren, quando ele correu ao lado de Fernando Alonso. E agora é a vez de George Russell. E segundo especialistas no esporte, inclusive ex-pilotos de Fórmula 1, George Russell será sim capaz de bater Lewis Hamilton nesse ano de 2022. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então é importante que você assista ele até o final. Mas antes, já deixa o seu joinha, o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda demais esse canal a crescer e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o joinha aqui embaixo porque é de graça. É claro que os comentaristas do esporte se dividem com relação a esse assunto. Muitos dizem que Lewis Hamilton vai fazer um ótimo trabalho e surpreender a torcida dele mais uma vez, dando um pau em George Russell. Já outros dizem que a entrada de Russell na Mercedes será um divisor de águas na carreira de Lewis Hamilton. Mark Webber, que é um antigo piloto de Fórmula 1, já correu inclusive ao lado de Sebastian Vettel, acredita que George Russell estará assim completamente pronto para lidar com essa pressão de estar ao lado de um dos maiores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1 e poderá sim bater Lewis Hamilton nesse ano de 2022. Para Webber, essa experiência adquirida por George Russell lá na equipe Williams de Fórmula 1 será essencial nesses momentos dentro da Mercedes. É claro que ele sofreu um pouquinho com aquele carro da Williams, teve algumas dificuldades, mas para quem não sabe, geralmente é exatamente isso que molda um ótimo piloto de qualquer categoria. É passando perrengue que esses pilotos conseguem tanto provar o valor deles, quanto também aprender alguns segredos dentro da Fórmula 1 ou talvez até mesmo dentro de outras categorias do automobilismo. Não é à toa que depois da entrada de George Russell, nós pudemos ver com clareza uma melhoria gigantesca nos carros da Williams. Não é à toa que no ano passado mesmo ele foi capaz de fazer qualificações e ficar em segundo lugar, mesmo com esse carro que nós sabemos que estava longe de ser um dos melhores do grid da Fórmula 1. Enfrentar Lewis será extremamente desafiador, mas George tem quase 50 corridas em seu currículo agora. Então, ele está pronto para isso. Lewis foi direto para frente, o que mostra seu calibre. Apenas pilotos muito especiais podem fazer isso. 99% dos caras precisam de algumas corridas para se acostumar com a ideia de estar na frente. E é claro que todas as fontes desse vídeo estão aqui embaixo na descrição, mas Mark Webber não parou por aí. Segundo ele, apesar de George Russell já estar sim pronto para andar na equipe Mercedes, justamente por conta de toda essa experiência de 50 corridas no grid da Fórmula 1, ele acredita que o Russell precisará sim aguentar a pressão de certa forma. Muitos pilotos têm dificuldade de entender que chegou o momento de andar sempre à frente no pelotão, e George Russell precisará não apenas andar à frente,
quanto também vai precisar em muitos momentos ser mais veloz até mesmo do que o seu próprio companheiro de equipe. George está pronto para isso, mas é diferente de se classificar bem em um carro com baixo desempenho e se sair bem quando há pouca pressão. George saberá que haverá uma grande mudança de intensidade que vem com a expectativa de se qualificar para a primeira fila toda semana e terminar todas as corridas nos primeiros lugares. E muitas pessoas não devem entender muito bem isso, até porque George Russell com um carro ruim se classificava muito bem. Então qual seria a diferença dele se classificar muito bem, mas agora com um carro bom? É completamente diferente. Deixa eu explicar uma coisa. Quando você tem um carro ruim e acaba se classificando muito bem, você acaba tendo uma moral muito alta. Ninguém esperava que você fosse se classificar, por exemplo, na segunda colocação. Agora, quando você tem um carro bom, mesmo que você consiga fazer uma pole position, teoricamente você não fez mais do que a sua obrigação. Isso significa basicamente que a pressão é muito maior para que você tenha resultados melhores numa equipe como a Mercedes da vida. E outro que também acredita muito em George Russell é justamente o ex-chefe de equipe do piloto, o Jost Capito, que é o chefe de equipe da Williams atual. Segundo ele acredita que Russell não apenas baterá Lewis Hamilton, mas também vai ter a capacidade de encarar o próprio Max Verstappen. E talvez isso garanta, talvez até mesmo, o primeiro título mundial para Russell. Acho que ele pode lutar com Verstappen, tenho certeza disso. Na primeira vez no carro, ele vai se sair muito bem imediatamente. Será um desafio para Hamilton. Vai ser emocionante acompanhar essa luta interna da equipe. E o chefe da equipe Williams também comentou sobre o temperamento de George Russell. E esse que é um dos grandes motivos, talvez, para que ele consiga bater Verstappen e Hamilton agora que ele está na Mercedes. Aparentemente, o temperamento de Verstappen e de Russell é completamente diferente. Mas isso talvez seja justamente uma das grandes fortalezas do piloto inglês na equipe Mercedes. Russell tem um caráter completamente diferente, mas não precisa se parecer com Verstappen. Você não precisa ter o mesmo personagem para dar duro. Ele é mentalmente forte e não se impressiona facilmente com nada. Isso já acontecia quando ele não era tão bom quanto agora, no início da sua carreira. Ele se desenvolve e cresce com todos os novos desafios que lhes são lançados, sem se dobrar ou quebrar. E apesar de muitas pessoas dizerem que acaba que George Russell vai demorar a se adaptar nos carros da Mercedes, Jost Capito diz justamente o contrário. Segundo ele, George Russell de certa forma já fazia parte da equipe Mercedes há algum tempo na Fórmula 1, já que ele era piloto de testes e fazia parte também dos treinos em simuladores. Isso significa que ele já está assim ambientalizado na equipe alemã. Isso sem contar com o que ele fez lá em 2020 na Fórmula 1, substituindo justamente Lewis Hamilton no GP do Sakir daquele ano. E isso fez toda a diferença no seu currículo, já que ele quase venceu aquela corrida. Portanto, não é uma equipe nova para ele. Ele também é forte no simulador e usa bem essa ferramenta para se desenvolver. Se ele entrar no carro novo, não parecerá novo, porque ele já dirigiu milhares de quilômetros com ele no simulador. Mas o que você acha disso tudo? Você acha mesmo que George Russell já vai chegando na Mercedes? Você acha que ele realmente consegue bater de frente com Lewis Hamilton nesse primeiro ano da Fórmula 1? Ou você acredita que talvez isso tudo seja papo do chefe de equipe e de Mark Webber? O que você pensa sobre esse assunto? Ele vai ou não conseguir bater Lewis Hamilton na Mercedes? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Sendo bem sincero, pode não ser a opinião mais conservadora de todas. E eu sei que muitos acreditam que eu sou do time Hamilton até o fim. Mas na verdade, eu acredito que esse ano de 2022, Lewis Hamilton vai sim ter um trabalhinho dentro da Mercedes. Isso, claro, se a Mercedes não boicotar de certa forma George Russell. Quando eu digo isso, é no sentido de fazer com que ele seja um segundo piloto dentro da Mercedes, como era Valtteri Bottas, por exemplo. Mas se eles permitirem briga dentro da equipe direta, acredito eu que George Russell vai dar sim trabalho para Lewis Hamilton. Apesar de que eu acho que Hamilton ainda é um piloto mais experiente e ele tá sim muito veloz, principalmente depois dessa batalha com Max Verstappen no ano passado.
e isso lapida o piloto de diversas formas e faz com que ele seja mais rápido do que o normal. Mas ainda assim, acredito eu que George Russell deve sim dar certo trabalho para Lewis Hamilton em algumas corridas específicas. Pelo menos eu espero isso e torço para que isso aconteça, já que seria incrível uma batalha entre os dois pilotos ingleses dentro da equipe alemã. Mas como eu sempre digo, deixa aqui embaixo seus comentários, eu quero saber o que você pensa, e se você gostou da análise desse vídeo, curtiu a notícia que eu trouxe, a forma como eu trouxe ela, não esquece, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações, porque desse jeito você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!